Muito obrigado, professor Euler. E antes de passarmos ao nosso próximo painel, eu quero aqui fazer um agradecimento, especial a POB Business Consulting, o nosso patrocinador ouro do evento. Um agradecimento especial ao Maurício Mandu, da POB Business Consulting, nosso patrocinador ouro deste evento. Muito obrigado, viu, Maurício, pela parceria. E quero também dar um aviso aqui, avisar a todos que estão sendo vendidos os tickets de almoço na porta do refeitório, ok? E lá o pagamento somente em dinheiro. Vamos passar, então, para o nosso painel. Agora, o nosso painel é a importância do armazenamento de energia para a mobilidade elétrica no Brasil. Nós teremos neste painel 3 palestrantes. O primeiro será o Raul Beck, da CPQD. O segundo, o Wildo Bet, da PHB Solar. Já está aqui o Wildo conosco também. E o nosso terceiro palestrante será a Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, que também está aqui. Serão 20 minutos para cada palestrante. E após esse tempo de 20 minutos, nós estaremos abrindo 15 minutos para perguntas de todos os nossos queridos congressistas. Ok? Então, agora, eu convido Raul Beck, do CPQD, vai falar sobre mobilidade elétrica, padrões e regulamentação no Brasil. Por favor, tenha bondade, Raul. Bom dia a todos. Tá? Em primeiro lugar, quero parabenizar a FRG, na pessoa do seu diretor, Tiago Fraga, pela excelente iniciativa na criação desse evento, o Fórum CVE. Realmente vem marcar um ponto fundamental na mobilidade elétrica no Brasil. Tá? Agradeço também ao convite para já estar aqui presente, inaugurando esse novo ciclo de eventos, tá? E vamos sempre na parceria. Eu vou pegar um gancho na conversa do Ricardo, tá? Na apresentação do Ricardo, relativo ao mercado global de veículos elétricos. Em dezembro de 2018, final do ano, a gente atingiu, em veículos leves, um volume global acumulado de cerca de 5,6 milhões de veículos elétricos rodando. Esse número, por si só, não é muito impressionante, considerando que isso é 2% da frota total circulante de veículos no mundo. Mas é impressionante ver que, há cerca de um ano e meio antes, esse número era a metade. Era cerca de 2,8, 3 milhões de veículos. Ou seja, só em 2018 se produziu quase que a mesma coisa que foram produzidos nos 10, 15 anos anteriores. E a projeção que se tem para 2030, ou seja, daqui a 10 anos, é a gente ter entre 140 a 220 milhões de veículos elétricos circulando. Isso vai dar um market share da faixa de 40% do mercado global. Então, o crescimento é impressionante. Mas, para que isso seja sustentável, a gente depende de padrões e regulamentação. Sem isso, o mercado vira caótico. E é isso que eu vou falar rapidamente hoje, falando como que isso está a nível global e a nível Brasil. Bom, o projetor não está passando, então eu vou pedir para o Vanderlei passar. Então, as premissas. No mercado globalizado, é muito importante que a gente tenha normas técnicas que sejam válidas e internacionalmente reconhecidas, tá? Que isso dá um embasamento técnico para toda a cadeia produtiva, de um modo global. Dentro dessa... Pode avançar, Vanderlei. Dentro dessa demanda de normas, a gente tem a liberdade de escolha que ela permite entre os fornecedores na seleção de equipamentos, a parte de assegurar múltiplos fornecedores também minimiza os riscos de fontes exclusivas e dá ganhos de escala e de competitividade. Tá? Abre o mercado, promove competição, melhora o produto, nivela as regras do jogo, e por aí vai, de modo que as normas são facilitadoras nas mudanças, de um modo geral. Eu vou acelerar um pouco a apresentação, porque a gente já está um pouco atrasado no horário. No Brasil, a gente tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um foro sem fins lucrativos, onde a maior parte das normas brasileiras são estabelecidas. Tá? Temos o conjunto de organismos do CIMETRO, COMETRO, INMETRO, que é mais conhecido, que é a parte de metrologia, normalização, acreditação de laboratórios. É basicamente o seguinte:
A ABNT ela cria normas técnicas ou ela nacionaliza normas técnicas de entendimentos globais, porém, as normas são, digamos assim, indicadores de produtos e tecnologias. Mas quem torna essas normas indicadoras compulsórias para a sociedade é o Inmetro, não é a ABNT. Tá? Então, as normas da ABNT elas são normas indicativas, e as compulsórias são aquelas publicadas pelo Inmetro. Tá? E, dentro da mobilidade elétrica, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem forte presença na parte da regulação do setor elétrico, que a mobilidade elétrica passa a ser, agora, um importante player dentro do setor elétrico também. Dentro da ABNT, tem vários comitês brasileiros. Tá? Os principais envolvidos na mobilidade elétrica é o CB03, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, que está no COBEI, tá? E o CB05, que é o Comitê Brasileiro Automotivo. Dentro dessas comissões, tá, foram criados espelhos das normas IECs, dos comitês técnicos da IEC. Por quê? Porque o Brasil é um signatário de acordos com a Europa, com a IEC e a ISO. Então, a maior parte das normas que nós temos no Brasil hoje são baseadas nas normas europeias. Tá? Então, dentro do CB03, temos a CE 069, que é o Comitê de Veículos Elétricos Rodoviários e Industriais, que faz espelho com aquelas comissões da IEC. E, no CB05, a gente tem a CE 121, a 110, desculpa, que ela faz o espelho com a TC 22, da ISO e do Subcomitê de Mobilidade Elétrica. Fora isso, existem muitos outros organismos internacionais, como a SAE Standard nos Estados Unidos, a DIN na Alemanha, temos vários outros organismos técnicos, JAN no Japão, GBT na China, que criam um arcabouço regulatório que permite que o embasamento técnico de todos os produtos dentro da área de mobilidade, assim como todos os outros, mantenham um nível consistente de qualidade. Tá? Vira, por favor. Dentro da ABNT, na CE 69, já foram publicadas várias normas brasileiras, baseadas nas normas espelho da IEC. Então, nós temos normas para a parte de baterias, para a parte dos sistemas de recarga, os eletropostos, para a parte de plugs e tomadas, que vão ser utilizados nos veículos na parte de recarga, parte de cabeamento, fiação elétrica para os veículos. Então, essas normas elas já estão publicadas dentro da CE 69. Na CE 110, já tem as normas mais voltadas para a parte de emissões, medições de emissões. Então, tem uma norma já que permite fazer os métodos de ensaios para a medição de veículos híbridos, por exemplo, tá? Além do arcabouço de vocabulário, que a gente tem que criar um jargão técnico comum, tá? Para todas as áreas. Avança, por favor. Em elaboração, tem uma série de normas, tá? Baseadas sempre na normativa europeia, basicamente a IEC e a ISO. Então, tem várias normas também na parte de baterias, na parte dos sistemas de recarga condutiva, não condutiva, a parte de os recarregadores de alta potência, agora em nível CC, já terminou a consulta pública, ela está sendo publicada nesse momento. Pode avançar. A parte de acionamentos, tá? Sistemas dos inversores, o controle dos motores elétricos, todas essas normas estão sendo elaboradas dentro dos subcomitês, que, na CE 69, o CE 69 é dentro do CB 03, do Comitê Brasileiro de Eletricidade. Então, toda essa parte de sistemas elétricos ficou dentro do COBEI, o CE 69, que dividiu essas atividades em grupos de trabalho. Então, por exemplo, o GT04 está na parte de acionamentos e sistemas de controle. Então, tem vários projetos de norma que eles estão trabalhando, tá? Sempre na parte de especificações de segurança, a parte de sistemas de controle e acionamento. O GT12, plugs de tomadas, ele está trabalhando trazer a normalização da parte dos conectores para os veículos elétricos. Tá? Pode avançar. Pode continuar. Esse material, na verdade, vai ficar disponível para vocês depois, aí fica mais fácil para lerem tudo na íntegra. Tá?
Dentro do CE 69 foi envolvida também uma outra comissão de estudo, 121, que é a parte de conjunto de instalação das estações de recarga de veículos elétricos, que uma outra parte que muitas vezes é deixada de lado é a parte de instalação. Mas, como a ABNT é muito preocupada com a parte de segurança, então está sendo criada essa norma para a parte de instalação das estações de recarga de veículos elétricos. Na parte medição de consumos, essa daqui é a segunda parte daquela norma de emissões de veículos híbridos, que também está sendo trabalhada agora dentro da CE, do CE automotivo, CE 05. Além da ABNT, nós temos o Inmetro, que ele tem um programa de certificação compulsória de componentes automotivos. Esse é compulsivo porque ele atende a requisitos mínimos de segurança para autopeças do mercado de reposição. Porque o mercado automotivo, as montadoras, elas têm as próprias normas, as próprias regras delas com os fornecedores. Mas o mercado de reposição tinha que haver requisitos mínimos de segurança. Então, o Inmetro criou esse programa de certificação compulsória e elencou elementos de segurança no veículo que é necessário ter certificação do Inmetro. Amortecedores, baterias, bomba de combustível, buzina, uma série de itens. Aqui a gente vê que vai haver espaço para colocar vários itens da parte de mobilidade elétrica também, como, por exemplo, os eletropostos, tá? Assegurar que ninguém vai ser eletrocutado, coisas do tipo, vai ter que haver normas para isso. Tá? Pode avançar. A ANEEL publicou, em junho do ano passado, a Resolução 819/2018, que dispõe sobre os sistemas de recarga dos veículos elétricos, que a gente chama de eletropostos. Tá? Então, ela estabeleceu uma regulamentação mínima para evitar interferências na rede elétrica e para permitir retirar ou reduzir as incertezas nos investimentos para infraestrutura de recarga. Então, ela estabeleceu vários critérios, tá? Permitindo que qualquer um, não somente as distribuidoras, possam fornecer o serviço de recarga para os veículos elétricos. Tá? Estabeleceu também que esses sistemas, os eletropostos, eles vão ter que ter a parte de comunicação, tudo em sistemas que não sejam proprietários, ou obrigam o uso de protocolos abertos de domínio público para comunicação, supervisão e controle remotos, de modo que isso possa ser integrado mais facilmente em sistemas de billing, de cobrança, de tarifação. Tá? Uma coisa chata, ele proibiu, no momento, o uso do V2G, ou seja, o veículo fornecer energia para o grid. Isso é uma barreira que a gente está tentando remover, mas ela alegou que, por questões de segurança, como há pouco conhecimento, pouco estudo conclusivo a respeito, ela não permitiu que o V2G seja feito integrado no sistema de compensação de energia elétrica da 482. Então, isso aqui é uma coisa que a gente está tentando modificar. Mas ela permite que o veículo forneça energia para o próprio consumidor, ou seja, é vedado você fornecer energia do veículo para o grid, mas você pode usar a energia do veículo para o seu consumo próprio, na sua residência, em alguma coisa do tipo. Tem os links aí, depois, quem quiser acessar. Pode avançar. Então, de um modo geral, o que a gente tem, uma série de ações ainda que precisam ser feitas, tá? Buscar consenso na padronização única dos plugs de recarga para CA e CC, porque há vários padrões que foram desenvolvidos no mundo durante a evolução dos veículos elétricos. A gente tem o SAE 1772, tem o padrão europeu, o MENIX, tem os padrões CCs que se misturam, o CCS com o CHAdeMO. Cada um tem suas características próprias, vinculadas, basicamente, com condições regionais. O mais conflitante, hoje, é os sistemas de recarga em regime de alta potência, as recargas rápidas, que são disputados em dois padrões. O CCS Combo, que é o europeu, um padrão MENIX, e o CHAdeMO, que é um padrão desenvolvido no Japão. Então, as montadoras do Japão, geralmente, só têm sistemas de recarga CHAdeMO. Os europeus e americanos trabalham dentro do CCS Combo, exceto a Tesla, que criou um padrão próprio só dela. E a China, que acabou criando um padrão agora dela também, o GBT. Então, começa a haver vários padrões diferentes no mundo. É mais ou menos como a televisão digital, TV digital. Cada região do mundo desenvolveu um sistema.
Só que eles ficaram regionalizados. Então, a Europa tem o padrão dele, o Japão tem o padrão dele, os Estados Unidos tem o padrão dele, o Brasil definiu o padrão que serve para o Brasil todo. Mas uma coisa que a gente não pode permitir é que vários padrões convirjam. Então, nós temos no Brasil necessidade de ter um eletroposto que recarrega em CHAdeMO e, do lado dele, um eletroposto que recarrega em CCS, que aí a gente vai ter que duplicar, triplicar infraestruturas. É como se a gente tivesse que ter, aqui no Brasil, uma televisão para receber o padrão japonês, outra televisão para receber um padrão americano, outra televisão para receber o padrão europeu. Então, fica uma coisa meio nonsense. Então, uma coisa que a gente luta é para estabelecer uma padronização única aqui no Brasil. Tá? Protocolos de comunicação também é a mesma coisa. Tá? Pode ser um ACPP, que é um protocolo aberto, já mais ou menos, digamos, padrão a nível global. Tá? As plataformas de gestão, tá? Billing dos eletropostos, ou seja, são várias coisas ainda que a gente precisa desenvolver para criar uma base territorial no Brasil que permita a expansão a custos mínimos, digamos, porque a infraestrutura de recarga para os veículos elétricos ela impõe um custo alto para quem for explorar esses serviços, não necessariamente as distribuidoras. E a ANEEL já disse que, se a distribuidora explorar, isso não vai poder servir na compensação dos custos dela. Então, vai ser investimento mesmo. Tá? Então, tem muitas áreas a avançar aqui. E isso passa pelas regulamentações também na ANEEL e no Inmetro, para a padronização desses sistemas de recarga, tá? E inclusão dos componentes de mobilidade elétrica que possa apresentar problemas de segurança, por exemplo, os eletropostos, o manuseio dos eletropostos, tá? Dentro do programa de certificação compulsória do Inmetro. Por fim, uma parte que a gente tem que aprender muito com os países mais avançados é como usar essas experiências adquiridas, os inconvenientes técnicos e financeiros de cada modelo de negócio que foi implantado em cada país, como que eles estão funcionando, como estão se desenvolvendo, planejamento de implantação, principalmente os eletropostos semipúblicos e públicos, que vão ser, digamos, o foco principal de exploração desse mercado, porque cada proprietário de veículo elétrico no Brasil, ao contrário do que acontece em países como na Europa, onde dificilmente o proprietário do veículo tem uma garagem, então ele geralmente deixa o carro na rua e recarrega em algum lugar público. Aqui no Brasil, não. Praticamente todo mundo tem uma garagem em casa, no prédio, em qualquer lugar, que ele vai guardar o carro e vai fazer uma recarga doméstica noturna. Então, o grande modelo de recarga no Brasil do consumidor médio vai ser as recargas domésticas. Então, os recarregadores, que a gente chama de semi-rápidos e rápidos, eles vão ficar para lugares como autoestradas, como centros de concentração, shopping centers, grandes áreas de mercado. Então, a gente não acredita que haja espaço para uso urbano de recarregadores de alta velocidade, super rápidos. Isso vai ficar restrito a certas regiões. Então, toda essa parte aqui de aprender com o que está sendo feito lá fora é muito importante nessa fase em que o Brasil ainda está engatinhando, ainda está iniciando os investimentos nessa área. Porque, apesar desse crescimento exponencial que está havendo lá fora, de modo globalizado, o Brasil ainda engatinha nessa área. Como o Ricardo falou, nós tivemos 4.000 e poucos licenciamentos no ano passado, Ricardo. Acho que não passou de 5.000 veículos licenciados no Brasil, né? Não, 4.000 e pouco. É um número muito, muito ínfimo. Tá? Então, é 0,0 alguma coisa % da frota brasileira. Então, a gente ainda é um ponto fora da curva na adoção da mobilidade como uma solução que veio para ficar. Né? As divergências políticas implicaram nos Sim, licenciamentos. isso a gente sabe. Sabe de há bom tempo. A gente que acompanha esse mercado há 10, 15 anos sabe como isso evolui. Por favor. Aqui só, pode passar, é só apresentando rapidamente o CPQD. A gente está há 45 anos como uma fundação de desenvolvimento de ciência e tecnologia, que a gente foi originado no sistema Telebrás, tá, na década de 70, lá em Campinas. E hoje a gente tem 930 profissionais trabalhando em várias áreas, tá, de desenvolvimento, inclusive nessa área de mobilidade elétrica. Tá. Pode passar, Vanderlei. Nossa área lá trabalha com vários setores da parte de sistemas de armazenamento de energia, desenvolvimento de soluções, tanto hardware e software,
para a parte de mobilidade elétrica, sistemas de baterias, sistemas de inversores, eletropostos. Temos projeto que o Hildo vai apresentar daqui a pouco também, que visa atender o mercado nacional, uma solução nacional de eletropostos para atender a mobilidade elétrica. Pode avançar, Vanderlei, por favor. Alguns projetos que a gente tem feito lá, desenvolvimento de baterias para veículos elétricos, tá, de alto desempenho. Essa é uma bateria de cerca de 600 volts, e acabou meu tempo. Pode avançar. 600 volts, 200 ampere-hora, 1.300 amperes, a outra veículo elétrico para... Pode continuar. Eletroposto, sistema de armazenamento para fotovoltaico, um Living Lab de mobilidade elétrica que a gente instalou em Campinas, tá, para avaliar o impacto dos veículos elétricos na rede, tá, no grid. Em Fernando de Noronha, a gente instalou um eletroposto, um sistema de recarga sustentável com baterias e sistemas fotovoltaicos. Um Living Lab também que a gente instalou no Rio de Janeiro, junto com a Light. Pode avançar. Basicamente é isso. Tá? Então, estamos à disposição para perguntas e dúvidas depois. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Raul. O nosso muito obrigado ao Raul Beck. Vamos dando sequência aqui, então.